Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Rico, passando para gravar mais uma aula de patologia radiológica. Agora vamos dividir ela em abdômen superior, depois eu gravo abdômen inferior, uma questão didática e como abordagem, né? Na verdade, são as últimas aulas de patologia. Eu sempre dividi por regiões anatômicas para ficar mais interessante o nosso estudo. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente tem uma patologia chamada acalásia. A acalásia é conhecida como cardioespasmo, que é um distúrbio motor do esôfago, o qual ocorre uma incapacidade do esôfago de contrair-se e empurrar o alimento do estômago pela falta de relaxamento do esfíncter esofágico. Então, eu sempre dou o exemplo do acalásia, quando tu come um pedaço de carne bem grande, assim, aquele churrasco mal mastigado, e tu sente aquele incômodo que é o pedaço de carne descendo e parece que ele está ocupando parou no esôfago, e tu toma água, mas parece que está parado aqui. É exatamente o que o paciente está sentindo. Sintomas: sensação de retenção do bolo alimentar no peito, refluxo e dor torácica e perda de peso, consequentemente, né? O tratamento, né? Até o momento, nenhum tipo de tratamento capaz de fazer a função dos ossos retornar à normalidade. O tratamento atual são paliativos, feitos com a finalidade de reduzir a pressão do esfíncter esofágico, né? E uma endoscopia cirúrgica. Anomalias anatômicas, então, são divergências anatômicas sem que haja uma intercorrência na funcionalidade do órgão, né? Podendo ser congênita, pode ser causada por uma doença, um câncer de esôfago, paciente que sofre um AVC, frequentemente pode sofrer um comprometimento mecânico da deglutição. Sintomas, então, podem ser variados. O tratamento são acompanhados de um fonoaudiólogo ou um cirurgião. Então, que patologias relacionadas? Aqui, ó, bem acalásia, tem uma compressão aqui, ó, e todo o bolo alimentar, todo o bário, nesse caso, tá ficando na parte, vamos dizer, tá no esôfago onde é que não deveria estar. O esôfago é só passagem, perfeito? Então, pode ter desde uma anomalia patológica, as enzimas tipófagas, alguma patologia relacionada. Câncer de esôfago. Câncer de esôfago, bem comum e complexo, né, na verdade, né? É uma doença a qual as células malignas começam a desenvolver no revestimento interno do músculo, né? Dependendo da sua evolução, pode atingir outras camadas. Essas duas são comuns no câncer de esôfago, carcinoma do esôfago comum, né? O adenocarcinoma. Sintomas: emagrecimento, né? Dores ao engolir, sangramento, rouquidão, tosse, disfagia, que é dificuldade de engolir, e vômito. Tratamento: mudança de hábito da dieta, né? Principalmente consumo de alimentos mais saudáveis, né? Ou mudar o que tu vai consumir, o tabagismo, álcool, bebidas quentes, cirurgia, radioterapia e química. Então, quando a gente vai para câncer, a gente vai para uma área, uma seara bem complexa, não existe um tratamento único. Então, vai começar aqui, ó, com uma, uma neoplasia, né? Uma formação nova, e aí aquilo vai crescendo, vai ter dificuldade de deglutição, vai ter dor, vai ter uma sensação bem, vamos dizer, bem complexa. Corpos estranhos, mais comum em criança, né? Aos quais podem ser ingeridos vários pacientes, inclui bolo alimentar, metálico, materiais alojados no esôfago. Corpos estranhos radioluzentes, né? São como os espinhos de peixe, são vai ter técnicas diferentes, né? São radioluzentes, não vai ser visto no raio-x. Com os endoscopia continua sendo o método mais eficaz para a remoção de corpos estranhos, né? Porque tu já consegue visualizar e consegue remover. Engoliu aqui o anel, vai ter que retirar. Então, criança, é bem comum, né? Tá lá com uma coisa na boca, engole. E aí trancou, a gente vai ter que retirar. Disfagia. Disfagia pode ser por várias causas, né? A gente já falou dela. A principal causa dela é AVC, né? Acidente vascular cerebral, ou AVE, como é que estão falando ultimamente, né? O encefálico, né? Também pode ter alterações locais, obstrução, doenças tumorais do esôfago. O paciente pode apresentar uma regurgitação nasal, tosse durante a deglutição, obstrução mecânica, distúrbios de motilidade dos músculos. A disfasia pode afetar crianças, adultos, né? Idosos é o mais comum, né? Dentre os tratamentos de TACs, um tratamento com fonoaudiólogo, medicamento, cirurgia, em vários casos. Disfagia aqui é um exame chamado deglutograma, que o paciente vai tomando um bário de diversas densidades, que é um exame feito pela fonoaudióloga, né? E ela vai visualizando ali e vai vendo onde está retendo ou qual a dificuldade do paciente para entender e corrigir também tanto a dieta quanto prescrever medicamentos ou prescrever tratamentos. Divertículo. Divertículo. Então, a primeira coisa que tem que gravar, o que é um divertículo? Esofágico é uma dilatação localizada na parede do esôfago. Contribui com uma espécie de um saco
ligado diretamente com a entrada do órgão. Então, o que acontece? Tu vai ter um divertículo, é basicamente isso. Tem o esôfago, tu tem uma fragilidade da musculatura, ela forma um saco, ó, um fundo cego aqui, e vai se acumular alimento, vai se acumular. Aí vai ter o divertículo de Zenker, né, que ele é superior, e o divertículo epifrênico. Perfeito? Divertículo de Zenker, guarda esse nome. Aí quer ver como é que tu não vai descrever com o Zenker, porque vai ter um divertículo de Meckel. Zenker, tu faz o esôfago e escreve esôfago com Z. Ah, mas tá errado. Tá, não interessa. Mas pensa, de esôfago, então ele é com Z. De esôfago. Tá errado? Tá errado, mas guarda, porque é muito comum tu errar. Eu já vi perguntas de concurso que abordou os tipos de vertículo, né? E aí tu ficava entre o Zenkel e o Meckel, tu sabia que os dois existem, mas agora qual que é do esôfago e qual que é do intestino grosso, né? Então, do intestino delgado, perdão. Qual que é? A característica grande protusão do esôfago, logo acima do esfíncter esofágico superior. Acredito que seja no resultado do enfraquecimento da parede muscular, né? Que aí, sob essa pressão, vai aumentar. Sintomas: disfagia, tosse, aspiração, regurgitação do alimento. Ainda, vamos dizer que a medicação possa reduzir os sintomas, né? O divertículo dizendo que vai necessitar muitas vezes de uma cirurgia, né? Então, ó, o enfraquecimento, e tu vai ver isso aqui num raio-x de esôfago, né? Um raio-x contrastado de esôfago, tu vê que é um divertículo, que o contraste entrou e ficou, porque ele é um saco cego, é um divertículo de Zenker. Aí tu lembra que é o mesmo som de esôfago. SZ tem o mesmo som, tá? Nesse caso tem. São coisas trouxas que eu falo para ajudar, né? Divertículo médio, então, produz uma complicação tuberculose pulmonar, doença infecciosa, inflamação dos glândulos, né? Vai ser um divertículo médio, muito raramente provoca sintomas. Então, não é um local comum, por isso que eles que não tem um nome de médio, né? É um divertículo mais não é tão comum. Medicação pode reduzir e até uma cirurgia. Então, um divertículo no esôfago, primeiro o superior tem o nome de Zenker, um médio, e depois a gente vai no epigástrio. Então, esse aqui é o médio. Ó, superior, médio. Está no meio, divertículo médio. E o divertículo epi, prefixo epi, quer dizer acima, né? Acima do nervo frênico, correspondente a uma dilatação do segmento inferior do esôfago, né? Sob a pressão elevada, acredita-se que ele surge resultado do enfraquecimento da parede, né? Mesma coisa, né? Porque todos são divertículo. Sintomas: quando é muito grande, provoca uma parte superior do abdômen devido à sua composição. Diafragmática, crises de soluços, né? Além do incômodo na deglutição. Ainda que o medicamento possa produzir sintomas, às vezes pode ser uma cirurgia necessária. Então, ó, ele está logo acima do diafragma, por isso que, pensa, aqui é o nervo frênico, epifrênico, perfeito? Doença de refluxo gastrointestinal, né? É uma condição pelo qual o estômago alimento vaza em direção contrária ao esôfago e estômago na boca. Essa, a partir de irritar o esôfago, pode causar azia e outros sintomas. Os músculos do esfíncter não fecham bem, né? O alimento líquido subgástrico pode esvaziar por volta do estômago, chamando de refluxo. E aí tu vai ter tabagismo, aspirina, álcool, cafeína, obesidade, são causas comuns. Solução: a questão de sintomas é náusea após comer, sensação de alimento preso atrás do externo e soluços, dores. Medicação pode ser como antibiótico, outras formas de tratamento. Então o paciente tem um refluxo. Eu sempre digo assim, tem que ver sempre a causa. Aqui tu tem a cardia pode estar relaxada demais, e aí tu tem o pH do estômago que é extremamente ácido, indo pro esôfago, onde aqui não é preparado para acidez, então tu vai ter uma queimação. Esôfago de Barré é uma condição que atinge a porção inferior do esôfago, alterando o revestimento interno da célula, cujas células originais são substituídas por células semelhantes à do intestino. Lembra aquela que a gente falou lá no início das aulas, que era a questão de quando uma célula começa a sofrer um estresse, ou ela vai se mudar, para dizer, ela vai se transformar para sobreviver ou vai morrer. Então, aqui nesse caso, ela está se transformando em células parecidas com o intestino por causa da própria acidez. Quando o tamanho é apresentado, o risco de evoluir a um câncer, né, é até de 10%. Então, pode evoluir um câncer. O refluxo para o esôfago contém um conteúdo ácido, né, sensação, né, secreções pancreáticas, revestimentos, a tentativa de proteger a agressão ao organismo substitui o revestimento por outro mais resistente. O esôfago de Barré
por si só não provoca sintomas, né? Os sintomas são das doenças do refluxo gastroesofágico. Então, o esôfago de Barré é uma condição, né, que a gente detecta do paciente que tem uma doença do refluxo gastroesofágico. Então, tudo está interligado, né? E, consequentemente, 10% desse paciente pode ter um câncer de esôfago, que era outra patologia que a gente falou. Então, por isso que eu gosto de separar por região para ir falando, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, tu vai ter uma sensação de queimação, aquela sensação de azia, né? Queimação, que o nome correto é pirose, né? O paciente está com uma pirose, uma queimação na boca do estômago, uma queimação, essa regurgitação, a dificuldade de engolir. O trato de medicamentos reduz a acidez, né? Então, às vezes, o que o pessoal faz é reduzir a acidez do estômago. Que aí eu não vou entrar no mérito aqui, mas também tu tira um problema e cria outro, né? E aí tu vê isso aqui num diagnóstico aí com, vamos dizer, por imagem, né? Tu tá vendo que tu tá olhando aqui a cárdia e tu tá vendo que tem, parece que uma queimadura, né? Pode ver que a célula mudou. Essa célula aqui parece que queimou e ela está se alterando. Então isso é o esôfago de Barré. Lá no... fugiu o nome do nome para imagem. Varizes esofágicas. Aqui é bem interessante, né? Porque são características de dilatação das veias da parte distal do esôfago. Pode ser causada por sangramento ou ruptura dessas varizes, né? Que tem uma principal causa, a cirrose hepática. Aqui entra muito a questão da fisiologia, né? O paciente tem uma cirrose, então a veia cava não consegue passar direitinho pelo fígado aqui, né? Por ele ser muito denso, né? Então tu vai ter o fígado aqui bonitinho, tu tem a veia passando aqui. Se essa parte está muito densa e não consegue, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um desvio e vai via esofágico. Então, tu começa a ter um fluxo maior de sangue nas veias esofágicas, consequentemente tem umas varizes esofágicas. Então, sempre é uma consequência do paciente com cirrose hepática. Geralmente não produz sintomas, ao menos que sangue. Então, enquanto não tiver nenhum dano, o paciente, vida que segue, né? Provoca o vômito com sangue, fezes ali, choque hipovolêmico, então elas podem estourar e o cara pode morrer. Tratamento, biópsia, e são os mais utilizados, vai ter que parar. Olha como é que fica, em vez de ser um esôfago bonitinho, ele está todos com varizes. É a mesma coisa, olha para as varizes da perna toda irregular, é só que isso dentro do esôfago. Então, só que no momento que isso aqui romper, como é que a gente para esse sangramento? O paciente pode ir a um óbito por choque hipovolêmico, perfeito? Bezoar. Bezoar, anota esse nome que é bonito. Bezoar descreve uma massa, material digerido que fica preso no estômago, tanto por homens e animais. A massa é composta usualmente por cabelo. Bezoar é cabelo. Certas fibras, vegetais e produtos de madeira. Material que aumenta no tempo, né, que forma obstrução no estômago. Termos específicos vai incluir aqui o tricobezoar, formado por cabelos e pelos, fitobezoar, formado por fibras vegetais e sementes ingeridas. Sintomas são dores abdominais, vômitos e náuseas. Eu sempre falo assim, não comam um cabelo. Tudo que a gente não consegue digerir pode ficar acumulando no nosso estômago lá e vai. Então tem gente que gosta de comer cabelo, fica comendo cabelo, comendo cabelo, comendo cabelo, vai estourar. E aí a gente não é gato para expelir bola de pelo. E aí vai ter que fazer cirurgicamente. Procedimento cirúrgico para retirada. E aí retira esse bolo de cabelo aqui. E aí que num raio-x tu vai ver uma pasta mais densa. Então é que nem eu digo, é quando tu rala o entope, tu vai lá enfiar a mão e tira aquele bolo de cabelo lá. É isso dentro do estômago do paciente. EMSI, nome bonitinho para vômito. Atua no então, um medicamento defesa do organismo, né? Então vai ter um mecanismo de defesa. Deglutina reflui nas primeiras porções do estômago, né? Sangue no vômito é chamado de hematêmese, a qual poderia indicar sintomas, procedimentos patológicos presentes no trato gastrointestinal. Lembra que a gente falou do paciente com varizes esofágicas? Se o paciente com varizes esofágicas começar a vomitar, ele vai ter uma hematêmese, porque vai vomitar sangue. Dentre as várias causas do vômito, podemos ter a gastrite, obstrução do intestino, dores abdominais agudas, cefaleia, enxaquecas, hepatite, dores alimentares. A comida com más condições, álcool, cheiro, situações desagradáveis, gravidez, drogas, aí tem várias causas do vômito. Tem uma aula aí de sistema digestório no meu canal que tu pode ver e vai ter essa parte dos mecanismos do vômito. Procura-se um médico para verificar os sintomas. Então, vários sintomas. Estenose de piloro. Perfeito. Estenose é diminuição. É a condição onde há uma diminuição da luz do piloro, que é a porção final do estômago, né? Doenças podem manifestar logo após o nascimento, pode ser congênita ou na vida adulta adquirida. Resultante de uma hipertrofia, né? Olha que legal, vários conceitos. A gente falou lá de atrofia e de hipertrofia.
Se é uma hipertrofia do músculo do esfíncter pilório e orifício do piloro. Sintomas: em bebês, a normalidade apresenta vômitos qualquer hora nas primeiras semanas de vida, né? Com tendência a piorar. Algumas crianças apresentam alimentação, perda de peso, outras demonstram ganho anormal. Nos adultos, a perda ponderável, vômitos e alguns relatos de dor. O tratamento geral é com cirurgia. Então, é uma estenose do piloro. O piloro está aqui, ó, e por algum motivo ele tem uma estenose, ele está muito hipertrofiado e ele não permite, olha aqui no exame contrastado, pode ver que ele está muito denso e contraído e aí está só uma luzinha, então quer dizer que vai acumular muito alimento aqui que vai passar, então o paciente vai ter perda de peso ou muitas vezes até um vômito. Gastrite é uma inflamação, lembra do prefixo it, né? Crônica na mucosa que reveste as paredes intestinais do estômago, causada por uso prolongado de ácido acetil, né, e anti-inflamatórios. Então, o AS e o ibuprofeno. São 2 campeões para o cara ter uma gastrite. Consumo de bebidas alcoólicas, gastrite autoimune, quando o sistema imune produz anticorpos que agridem o próprio organismo, né, então tu pode ter isso. Sintomas: dor na boca do estômago, azia, queimação, perda de apetite, náusea, vômito, sangue ou vômitos nas fezes, sangue nas fezes e vômitos. Medicação para gastrite pode ser ministrada via oral, nos resultados obtidos constante bastante satisfatório. Então, se tu toma algum medicamento que tira o muco da pele do estômago, ele fica suscetível aos ácidos ali, o ácido clorídrico, e pode ter uma gastrite. Pode muitas vezes romper isso daqui, e isso é uma emergência cirúrgica onde o paciente vai para fazer uma laparostomia. Hérnia de hiato é uma protusão, né, do estômago através do orifício pelo qual atravessa do diafragma e penetra na cavidade abdominal. Existe um músculo, né, um músculo do esfíncter esofágico superior que abre para permitir a passagem de alimentos, né, para o estômago. Então, essa impede que os ácidos estomacais subam, né, quando qualquer alteração nesse mecanismo pode provocar refluxo gastroesofágico, consequentemente azia, sintomas mais comuns da hérnia de hiato. A hérnia de hiato, né, ocorre especialmente em pessoas mais velhas e obesos, especialmente aqui, paciente obeso, em mulheres multíplas, porque elas tiveram, vamos dizer, uma pressão sintomas: azias, erupções ou arroto, refluxos ácidos anormais que podem alcançar a garganta, né, tosse com sensação de vômito. Cirurgia pode ser feita por uma laparostomia, né? É indicada para casos de pacientes graves, outras hérnias de hiato costumam responder bem ao tratamento clínico. O médico pode prescrever antiácidos, né, que ajudem a controlar os sintomas. Então, o que acontece? Vamos lá explicar o que é uma hérnia de hiato. Tu tem um músculo diafragma aqui. Por algum motivo, esse músculo ele tem uma fragilidade. Essa fragilidade, por si só, não vai dar um problema. Entretanto, se o paciente é obeso ou se a paciente já teve várias gestações, ela tem uma pressão abdominal muito forte. Aqui, a tensão abdominal é muito forte. Consequentemente, parte do estômago vai parar aqui em cima. Entendeu? Que aqui, essa parte que herniou, saiu, é a hérnia do hiato. Então, parte do estômago está parado aqui em cima. Então, o paciente tem uma sensação de peso em cima do diafragma constante. Essa é a hérnia de hiato. Úlceras. Úlceras são lesões superficiais que podem ocorrer em qualquer organismo, né? Tantas pessoas que podem predispostas envolvem lesões de tecidos, entretanto, as diversas complicações existem pessoas que tornem mais vulneráveis ao problema. As erosões na mucosa do estômago ou no duodeno pode ser causa de vários fatores, tais como tabagismo, álcool, dieta, uso excessivo de medicamentos, a gente já falou dos AINES e AS, estresse e genética. Né? Sintomas: dores na região acometida, queimação, enjoo, vômito, azia, sensação de peso. É tratada através de antibióticos, não tratada corretamente pode levar a uma perfuração do estômago duodeno. Nesse caso, uma intervenção cirúrgica vai ser necessária, considerada. Então, se lembra que eu falei lá, aqui tem um muco, não proteger esse muco, tu pode ter uma ferida, uma úlcera, né? vai até isso romper e aí ter um dano muito mais grave. Olha que legal aqui, no exame contrastado, tu já vê que em vez de ser lisinho, ele está fazendo um contorno, aqui é uma úlcera. Cirrose, perfeito. Cirrose é uma doença crônica do fígado, caracterizada por uma fibrose, formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea.
A consequência da cirrose é o paciente ter, muitas vezes, varizes esofágicas. Aqui a cirrose faz com que o fígado produza um tecido de cicatrização, né, no lugar das células saudáveis que morreram. O abuso de álcool é a principal causa, não a última. Então, tu vai ter cirrose hepáticas crônicas, como o vírus da hepatite B e C, o uso de determinados medicamentos, autoimune. Tu vai ter medicamentos também, né, que vamos dizer, prejudicam o fígado. Tu vai ter sintomas náusea, vômito, perda de peso, constipação, fadiga, fígado. E aí, especialmente, aumento, óleos de pele amarelados, que a gente vai chamar de icterícia. A urina é escura, né? Parece a urina, que chamamos de tem a paciente amarela, e perguntou a urina e disse, parece Coca-Cola, perda de peso, inchaço, principalmente nas pernas, ascite, que é a presença de líquido na cavidade abdominal. Então fica aquela barriguinha bem saliente. A primeira coisa a se fazer diante do diagnóstico de cirrose é eliminar o agente agressor, né? Caso seja álcool, drogas, combater o vírus da hepatite, para caso mais grave, transplante de fígado, que será a única solução de cura, né, para definitiva da doença. E aí tá lá o fígado bem bonitão, assim, ó. Continua bebendo aí nessa quarentena. Hepatite A. Hepatite A, hepatite B, eu vou só pular rapidinho, mas vão estar relacionados com os mesmos danos, né? Então, hepatite A vai ter mesma causa, hepatite B, ó, também. Hepatite C. Então, hepatite paciente é icterícia, o paciente fica amarelão assim. A questão de cuidado com tatuagem, tudo que for usar, manicure, pedicure, tudo que for compartilhado, cuidado com isso, que pode te contaminar. Câncer de fígado. O câncer de fígado é o tipo de câncer nem sempre tem cura, né? Que nem sempre tem cura para levar à morte. Então, geralmente o início é revestimento dos canais biliares, o fígado e a vesícula, né? São sintomas como intensa dor abdominal, localizada no lado direito, taxa de sobrevivência é aproximadamente 5 anos, né? Causas de desenvolvimento do câncer são o alcoolismo, né? Sempre, né? Assim, a gente tá falando do fígado, má alimentação, abuso de medicamentos. Tudo que tu fazer álcool vai ter sido degradado no fígado, os alimentos, má alimentação e uso de medicamentos que prejudicam também, né? Grandes massas localizadas na região superior, né, do abdômen, a icterícia, pele amarelada, anorexia e emagrecimento. O tratamento do câncer de fígado indica a remoção da área afetada, enquanto ela tem um descoberto procedente, quanto isso é viável, né, radioterapia, quimioterapia, alguns transplantes de fígado pode ser a única chance de salvar a vida do teu paciente. Tá ali, bem bonitão. Cálculos biliares. Cálculos biliares, bem comum, são formações duras dentro da vesícula, né, os canais biliares. A vesícula é uma bolsa localizada abaixo do fígado, cuja principal função é armazenar a bile. Um líquido amarelo esverdeado, rico em colesterol, né, que pigmento bicarbonato que produz o próprio fígado. A bile é a substância que auxilia na digestão de gorduras, já falamos sobre isso, né, em outras aulas. A pedra da vesícula surge quando ocorre um desequilíbrio entre a quantidade de água e substâncias presentes na bile, e aí vai causando bloqueios nos ductos biliares. Quando alguma dessas substâncias aumenta a quantidade da bile, elas podem se depositar na vesícula. Com o passar dos anos, esse depósito se une formando os cálculos. E aí a dor é bem legal. Quando a pedra é muito pequena, a pessoa passa sem sintomas, né? Às vezes elimina pelas fezes, sem que o paciente saiba, né? Os sintomas começam a surgir quando a pedra se desloca, levando as dores no quadrante superior direito, normalmente após uma refeição gordurosa. E aí o paciente tem um quadro de pancreatite, bem dolorido mesmo. Pacientes que já tiveram, assim, diz que é uma das dores mais tenebrosas. Tratamento de cirurgia na vesícula, uso de medicamentos. Então, vai ter, ó, é como cheia de pedra. Qual que é o risco? Se a pedra está quietinha lá e não está se mexendo, deixa lá. Agora, se ela se desloca e pode obstruir, aí dá um problema mais sério. Além da dor, é um problema muito mais complicado. Está ali, ó. A vesícula biliar está ali, apresentando o cálculo. Colicistite é uma inflamação na vesícula biliar, podendo ser aguda ou crônica. É uma doença tratada com emergência, né? Se não tratada com urgência, pode levar à morte do paciente. Geralmente, o bloqueio dos ductos císticos, que restringe o fluxo da bile, né, vesícula biliar, para o ducto biliar comum. O bloqueio normalmente é causado por um cálculo alojado na vesícula biliar. Depois de um certo tempo, né, a bile começa a irritar o revestimento interno da vesícula e ela se inflama. E aí tu tem, lembra do IT, né? IT, colicistite. IT,
inflamação. E aí, inflamou, né? Obstruiu, inflamou, tem que tirar. Neoplasias, então, câncer da vesícula biliar é bem raro, né? Mas potencialmente fatal. Manifesta tardiamente quando o câncer espalhou, atingiu outros órgãos, né? Cerca de 80% dos cânceres da vesícula apresentam cálculo, né? Então, olha o problema aí. Dor abdominal persistente, lado direito do abdômen, enjoos, vômitos, febre, perda de apetite, perda de peso, sangramento intestinal. Tratamento, radioterapia, quimioterapia e cirurgia. E aí, tá lá, câncer. Estenose biliar, então, é o estreitamento dos ductos biliares. Tem como principal causa infecções, manipulações cirúrgicas, endoscopias, tumores nas vias biliares e compressão para os tumores em outras localizações. O tratamento cirúrgico é realizado através de uma pulsão de vias biliares, através da pele, utilizando introdutores, fios guiados, catéter, balão, provocam recaneamento e a dilatação dos segmentos concluídos. Então, tá. Estenose papilar, então, o distúrbio no esfíncter de Oddi, né, que é o esfíncter muscular contraído, né, que previne que a bile entre em contato com o intestino delgado. A válvula muscular previne a abertura e liberação da bile nos fluidos pancreáticos do duodeno na resposta à entrada da comida, né, causando passagem do cálculo, cicatrização, pancreatite, tumores. Sintomas são dores, né, dores abdominais, tratamento por endoscópio inserido no procedimento cirúrgico. Então, o esfíncter de Oddi aqui que vai liberar, né, a bile. Se ele está com uma estenose, aí a gente tem um problema de liberar essa bile para fazer lá o seu processo de emulsificação da gordura. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.